Bem, pessoal, tenho recebido aqui muito comentário aqui de pessoas assim, o governo está escondendo os casos de Covid, né? A Secretaria de Saúde, o Ministério, a imprensa, né? E muita gente tem falado que tem tido um complô para não divulgar dados de Covid, né? Eu vou falar para vocês o que eu concordo, o que eu discordo, né? E o que é que a gente está hoje, né? Primeiro fato, você tem que entender que realmente a pandemia está na fase final. A OMS muito em breve vai decretar o fim da pandemia, então isso é algo meio que consolidado no mundo inteiro, né? Tanto que a maioria das medidas restritivas que a gente tinha, elas pararam de ter, né? Então ninguém está usando mais máscara na rua, em ambiente fechado, nem metrô, nem ônibus. Então, fato é que a pandemia está próxima do fim, né? E aí vem algumas discordâncias para vocês entenderem, né, que ninguém está escondendo, mas fato é que o Ministério da Saúde, né, assim como o comitê de imprensa, decidiu modificar a forma que divulgava. Então, a divulgação era uma divulgação diária. Então, as pessoas estavam ouvindo, caso de Covid aumentou, diminui. Isso gera, sem dúvida nenhuma, maior interesse sobre o tema e, sem dúvida nenhuma, as pessoas ficam mais preocupadas com o Covid e se vacinam mais, né? Agora, não estou dizendo nem que está certo ou errado, é minha opinião, né? De um modo geral, a gente ainda está na pandemia. O OMS não decretou o fim da pandemia. Então, para mim, não há sentido nenhum mudar tão radicalmente a forma de divulgar os dados de Covid. Ah, Júlio, mas por que se tem comitês científicos, né? Se o Ministério da Saúde, né, já começou atuando bem sobre a vacinação, comprando vacina, dizendo que ia combater o vírus, por que ele decidiu disso, né? Do ponto de vista epidemiológico, existiam algumas falhas nesses dados diários, porque as secretarias de saúde, elas não estavam mandando de forma coerente para o Ministério da Saúde. Então, os dados que eram dados, eles eram meio falhos. Por exemplo, no final de semana era comum vir 0 casos, não porque não teve morte ou não teve caso de Covid, porque as secretarias não enviaram, né? E aí, do ponto de vista epidemiológico, né, o Ministério optou por não divulgar mais, já que esses dados existiam várias falhas e poucos estados estavam mandando de forma correta, né? Aí vem minha discordância, porque eu acho que se existe uma falha na documentação, que pressionasse ou falasse quais estados não estão mandando para tentar divulgar, né? O comitê de imprensa também fazia isso, né? Quando o governo lá atrás teve problema de divulgar os dados, o comitê fez assim, não, a gente pega das secretarias e organiza. Com essa falha também das informações, ele optou por encerrar o comitê científico, né? Então, o que acontece? Que aí é uma divergência, vamos colocar assim, de estratégia, ou como acha mais interessante. O Ministério achou mais interessante excluir essa divulgação diária dos dados e pegar os casos semanalmente e divulgar os dados semanalmente. O comitê de imprensa, óbvio que tem um custo, organizar e tudo, pela queda de número de casos, optou em encerrar o comitê de imprensa. E realmente a gente ficou carente de dados com a frequência maior sobre o Covid. Vai ser uma vez na semana, muito provavelmente na sexta-feira. O final de semana ressoa muito pouco sobre o Covid e segunda as pessoas já esqueceram. Então minha grande preocupação não é nem do ponto de vista epidemiológico, que sem dúvida nenhuma o Ministério com Infogripe e tal divulga os dados de forma coerente, né? E esses dados são mais fidedignos até do que a Secretaria de Estados mandavam, né? Mas o fato do tema não ter mais ressoar. O tema não vai mais ressoar, porque as pessoas não vão ficar acompanhando tanto o número de casos, se caiu, se não caiu. Para mim está perto do fim, acredito que com o fim, decretando o fim da pandemia da OMS, sem dúvida nenhuma, não haveria uma necessidade de forma tão intensa manter caso, mas pós-carnaval, como em onda, né? Pouca gente ainda tomando a vacina bivalente, né? As medidas restritivas todas acabaram, né? E a gente acabar também os dados de Covid dá impressão para a sociedade, isso eu vejo nos comentários muita gente falando isso, que a Covid acabou, quando a Covid não acabou, quando a gente ainda está vendo mini ondas, quando a gente está vendo aumento de internação, quando a gente está vendo morte, tá bom? Essa é a minha discordância, então eu acho que nem é teoria conspiratória, que estão escondendo, nada disso, é estratégia, né? E a opção do Ministério foi não divulgar mais dados, o comitê de imprensa também acabou, e a gente vai ouvir falar cada vez menos de Covid, e muito provavelmente o OMS vai decretar o fim, e aí sem dúvida nenhuma vai ser um tema cada vez mais raro da gente ouvir, mas é natural, é assim mesmo, as pandemias, elas vêm, destrói tudo, depois esse tema vai diluindo, a gente vai ter outros temas de saúde, tá bom? Espero que tenha ajudado, então acho que essa é a polêmica maior, mas o mais importante é que vocês não deixem de saber que o tema é relevante e saibam que a vacinação com a bivalente é a coisa mais importante, tá bom? Espero